O Retrato Oswaldo Peralva, Parte 7. A Batalha contra o Claustro. Disseram-nos ainda, no Brasil, que ficaríamos estudando na cidade mesma de Moscou. Teríamos aulas de segunda a sexta-feira, e aos sábados pela tarde e aos domingos. Sairíamos em grupo de 3 a passear na cidade. A realidade, porém, foi diferente. Passamos 3 meses encerrados na escola, tendo apenas como homenagem um vasto quintal, todo cercado por muros de 3 metros de altura e policiado por guardas durante toda a noite. Dentro dessa mesma área havia um edifício não terminado de construir, onde residia o diretor. Junto ao portão, um casebre de madeira onde viviam alguns empregados mais subalternos. Passeando pelo quintal, começávamos a falar sobre o assunto da saída. Souza chegou a afirmar ali que sairíamos. Ele reafirmou que sairíamos. Mas os dias se passavam e não se voltava a falar no assunto. Por que não nos deixavam sair? Só muito tempo depois se foi evidenciando que os burocratas do PCU tinham medo de nós. Em cada aluno via um possível agente do imperialismo americano infiltrado nas fileiras do comunismo, do movimento comunista. Quando lá chegamos, a primeira providência deles foi recolher nossos passaportes. Tínhamos levado prontas nossas autobiografias, em forma resumida. Cerca de 1 mês depois, tivemos que fazer outras, mais detalhadas, para que vissem que caímos em contradição. Se havia algum suspeito. Entretanto, aquilo que adotavam como medida de segurança para eles era-nos apresentado como medida de segurança para nós. Faziam circular contos policiais sobre o que sucedera, por exemplo, com a turma de japoneses. Saíram à rua e foram fotografados, sem que o notassem, por espiões da embaixada nipônica. Resultado? Quando voltaram ao Japão, foram presos, identificados, torturados e fuzilados. Verdade? Mentira? A história dos japoneses não nos atemorizou. Continuávamos trancafiados, mas querendo sair. Aliás, éramos a totalidade os que queríamos sair. Inclusive Souza, Monatti, Felipe, a direção inteira. Embora somente uns 10 camaradas se manifestassem abertamente nesse sentido, nas conversas de corredores. Crescia o número de ouvintes dessa reivindicação. Eles a apoiavam com sua presença e com seu silêncio. Até mesmo os elementos tidos como espiões do comitê dirigente eram bem-vindos. Porque a nós o que interessava era que a onda se avolumasse, subisse e provocasse uma definição clara. Quando vamos sair? Não fazíamos esta interpretação diretamente aos chefes, mas a seus prepostos. E insistíamos tanto e murmurávamos tanto que o ar se encheu das nossas reclamações. Não faltou quem quisesse desmoralizar nossa campanha, emprestando-lhe segundas intenções. Quando alguém dizia que desejava ir à cidade para ver uma livraria, espiar uns livros, assistir ao cinema de 3 dimensões, logo surgia um gaiato, desenhando no ar curvas femininas, com as 2 mãos e comentando: livraria, hein?
3 dimensões, hein? Mas isso não surtiu efeito. E vieram as mentiras, os engodos, as promessas, as explicações inconvincentes. Primeiro era que ainda não possuíamos documento de identidade russos. Mas não tínhamos os passaportes? Os passaportes não serviam. Ai, só um minuto aqui, pessoal. Ô, Jô, você deixou o celular alto, né? Abaixando. Desligando. Pronto. Vamos lá. Onde eu parei aqui? Tá. Dos passaportes, né? Os passaportes não serviam. Os soviéticos... Ó, se você... Só um minuto aqui, pessoal. Você que está chegando agora no canal, está assistindo escutando, ouvindo pela primeira vez nossos áudios livros, vez por outra há uma animosidade, uma manifestação externa, uma interrupção, alguma coisa que sempre dá errado, beleza? E vai continuar assim, porque o nosso canal não é perfeccionista, ok? Esse canal é um canal comum. Quem está narrando é um ser humano comum, com defeitos, que não estou preocupado com a estética do canal, mas com o conteúdo, e vez por outra alguns acidentes ocorrerão. Eu peço já antecipadamente, me perdoem, ok? E vamos seguir tocando o barco, valeu? Voltando para a leitura, antecedendo um pouco onde eu parei. Mas não tínhamos os passaportes? Os passaportes não serviam. Os soviéticos não entendiam nem o alfabeto latino. Acabaríamos praticando uma bobagem e sendo presos. Ficava bem? Afinal, vieram os fotógrafos e nos fotografaram em 3x4 e depois recebemos o documento de identidade para estrangeiros, com os nomes de guerra, quase sempre russos. A mim, por exemplo, me deram o nome de Pero Ostrovich, e assim constava na carteira de identidade. Reacenderam-se nossas esperanças de sair. Quando vamos sair? Agora já tínhamos os documentos, mas nos retrucaram. Sair? Com essas roupas talhadas pela moda capitalista? Seria uma provocação. Iríamos chamar a atenção dos espiões americanos, que nos fotografariam e quando nos regressássemos ao Brasil, nos identificariam e mandariam cortar as nossas cabeças. O PCB e o PCUS não podiam estar gastando tempo e dinheiros preciosos para formar quadros revolucionários e entregá-los à polícia do inimigo de classe. Só quando tivéssemos roupas soviéticas é que poderíamos visitar Moscou. Além disso, a comida que nos servia era demasiado gordurosa e dentro em pouco estávamos todos com vários quilos. E mais, as nossas roupas não podiam mais sequer abotoar. E passaram-se dias, semanas, 1 mês, 2. Entre mentes, eu me havia mudado do pavimento superior para o térreo, porque não podia subir escada. Patinando, fraturara o pé esquerdo em 2 lugares. Fui ao hospital, voltei com a perna engessada e agora estava num quarto sozinho, à sala de aulas. Havia 4 camas ali. Numa delas dormia eu, nas outras 3 dormia um rapaz chamado Maonera, aliás, muito ingênuo, de quem se dizia por isso que fora criado com a avó. Um dos espiões da direção, Murenha, que vivia a ameaçar-nos de denunciar as infrações por nós cometidas, e Frutos Armas, que apreciava tudo por um ângulo humorístico. A propósito da nossa clausura, ele disse um dia: quando voltar ao Brasil, Murenha, e te perguntar como é Moscou, o que é que tu vais dizer? Que Moscou é um quarto caiado de novo, com 4 camas de metal,
numa das quais dormia socialisticamente? E todas essas coisas chegavam ao conhecimento da direção e eram contadas nas reuniões do corredor, na sombria atmosfera carregada de fumaça de cigarro. Então as risadas explodiam. Felipe passava perto, sorria amarelo, às vezes dava tímido apoio, subia. Souza passava, baixava a cabeça, subia. E a onda ia crescendo, até que chegou o alfaiate, tomou as nossas medidas e fabricou-nos roupa no melhor estilo proletário. Calças tipo boca de sino, tão largas que cobriu o sapato da ponteira até o calcanhar. Mas depois das roupas, ficaram faltando os capotes. Enquanto isso, aumentava a agitação. E todos os meios indiretos de conjurá-la fracassaram. Primeiro, foi o chamado individual a vários de nós para sermos submetidos a críticas e conselhos por parte da direção. Chamavam um, depois o outro ao comitê. Posteriormente, fizeram reuniões mais amplas para criticar alguns em conjunto. Mas não conseguindo quebrar a onda agitacionista, resolveram apelar para o recurso definitivo, a Assembleia do Coletivo. Formaram-se praticamente um bloco oposicionista dentro do coletivo. E esse bloco não temia a Assembleia, senão que a desejava. Alguns de nós tínhamos mesmo o propósito de reivindicá-la. Assim, quando se anunciou sua convocação, nós esfregamos as mãos de contentes. Era a hora do combate. Seria gabolice, porém, afirmar que brilhamos na luta. Aos primeiros ataques da direção tivemos várias defecções. Uns confessaram-se arrependidos de ter participado nas agitações. Outros declararam de que, de fato, foram envolvidos na onda, mas dela se retiraram em tempo. Restaram alguns, porém, em posição ofensiva, que lembraram as promessas feitas no Rio e em Moscou, e que protestaram contra as suspeitas levantadas em relação aos que queriam sair. Em determinado momento, Souza foi encostado na parede e ficou dando explicações. Findo o combate, as águas estavam divididas. De um lado, a maioria situacionista. De outro, a oposição, isso é, a resistência. O que iria acontecer? Souza relatou minuciosamente ao diretor da escola o que ocorrera na Assembleia. O relato percorreu os trâmites burocráticos. Alguns dias depois, mandaram que nos vestíssemos. Fizeram várias recomendações. Disseram que íamos sair. Estava ganha a batalha contra o claustro. Passamos a sair. Ao todo, durante ano e meio, saímos de casa umas 10 vezes. Fomos 2 vezes ao Teatro Bolshoi, uma vez ao metrô, uma vez em passeio de lancha pelo Rio Moscou, uma vez à Colina Lenin, para de lá assistirmos à iluminação da cidade e aos fogos de artifício na noite de 1º de maio. Uma vez no 7 de novembro de 1954, desfilando juntamente com alguns soviéticos da escola do PCUS, na festa da Revolução Bolchevista, e umas 4 vezes a museus. Nos museus era onde mais nos demorávamos. Creio que cada um de nós veio a este mundo com uma quota de chateação a cumprir, dizia André Vitor. Uma das formas mais horríveis de chateação é visitar museus. Ao sair daqui, nunca mais em minha vida visitarei um museu. Já cumpri minha quota. Saíamos sempre em 2 grupos. Cada grupo num ônibus sob comando de um tradutor. A princípio, ordenavam que nos preparássemos para sair, mas não nos avisávamos aonde iríamos. Onde vamos?
Onde os camaradas soviéticos determinarem, respondia Souza. Pra que tu quer saber? Que sujeito mais curioso, censurava Monati. Aproximava-se o tradutor Miniev. Passava a revista em todos nós, como se fosse internos num jardim da infância, e tratava de ajeitar-nos a roupa. Se alguém estava com o paletó desabotoado, ele fazia um pequeno sermão. Não devemos chamar a atenção, camarada. E abotoava. Agora sim. Se estava abotoado todo, ele tirava das calças 2 botões. Basta este, camarada. É assim que usa em nossa terra. Corrigia-nos a posição do chapéu, o laço da gravata, fiscalizava se estávamos de cachecol. Vai fazer frio, embora não muito. De todo modo, vai buscar seu cachecol. Quando desembarcávamos na cidade, ficávamos em fila indiana. E lá íamos quase 50 pessoas juntas. Fazendo assim, precisamente o que dizia ser necessário: evitar chamar a atenção sobre nós mesmos. Enjaulados através da Rússia. Julho de 1954. Ansiávamos pela chegada desse mês, e afinal ele chegou. Iríamos percorrer a União Soviética, repousar do estudo estafante, entrar em contato direto com o povo, visitar cidades, tomar banho de mar. E tudo isso com liberdade, sem fazer fila indiana, sem estar preocupados com os espiões da embaixada americana, com a humilhação de Miniev, a mexer em nosso chapéu e nossa gravata, os botões de nosso paletó. O ambiente de escola e de internato suscitava em todos nós um estado de espírito próprio de colegiais e de internos, somente limitado e alterado pela nossa condição de bolchevistas. O estado de internato, a ausência da família e a falta de suas notícias. Em ano e meio só pude enviar à minha senhora 2 bilhetes datilografados, sem indicar procedência e sem assinar, sendo o signatário identificado apenas por 2 números. E recebi 3 cartas. O regime de terror e humilhação, tudo isso gerava em nós a indignação e a nostalgia. Mas nossa situação de estudantes, por outro lado, nos predispunha à pilhéria, à zombaria, ao riso fácil, ao sarcasmo. A ideia de férias, excursão, é o que melhorou nosso estado de espírito. Em junho, já não conseguíamos dormir sem antes soltar as velas da imaginação e entrisonhar todas as coisas juvenilmente agradáveis, vinculadas àquelas 2 palavras, férias e excursão. Quando pensávamos nas lutas revolucionárias que havíamos de travar e na possibilidade de nelas perecermos, esse pensamento estava sublimado e embelecido pelo sonho de que então já conheceríamos o mundo socialista em sua esplendente realidade, o camponês liberto e feliz, regressando do trabalho do kolkhoz, divertindo-se nas festas, ao som dos acordeões, com suas vestes coloridas, o operário ombreando com o engenheiro e com o diretor, todos sentindo-se igualmente donos da fábrica e da produção, que não tinham proprietários privados, a juventude risonha, a velhice despreocupadas. Conhecíamos a União Soviética assim, através do cinema, das revistas de propaganda, da descrição feita pelos companheiros que a haviam visitado. Porém, mais convincente que tudo é a experiência própria,
conhecimento pessoal. E era essa a oportunidade que se abria agora para nós. Esse pensamento alegrava nossa vida, enchia nossos sonhos, compensava-nos dos dissabores. Com esse pensamento, partimos para Moscou. Fomos de trem até Gorky. Dali, seguimos um pequeno navio pelo Volga, com rápidas paradas e visitas a algumas cidades marginais, até Stalingrado, onde nos demoramos uns 3 dias. Daí, pelo canal Volga, Don, alcançamos Rostov, lá no sul, e depois subimos de trem, no rumo norte, até Leningrado. E, finalmente, regressamos a Moscou. Tal o nosso trajeto no período de 1 mês. Visitamos fazendas coletivas, fábricas, usinas metalúrgicas, hidrelétricas em construção, a República Autônoma Tártara, 20 minutos apenas, encravada em território russo, e museus. Nas fábricas, os diretores nos mostravam as máquinas, em seguida nos discursavam em seus gabinetes, citando números que nós copiávamos. Por último, nos banqueteavam. Partíamos então para outra visita. Conosco viajavam o diretor da escola e uma tradutora, e cada um deles exercia sobre nós uma parcela de autoridade. Mas a autoridade suprema era de Mikhailov, pessoa que nunca víramos antes e que fomos apresentados e entregues por Sivolobov na estação de Moscou. A função dele junto a nós era a defesa do Estado soviético, e ele cumpriu com rigor e eficiência inexcedíveis. É preciso lembrar que por essa época nós tínhamos um ano de estudo intenso e sistemático do russo, podendo gaguejar muitas coisas nesse idioma, o que nos tornava particularmente perigosos para a segurança do Estado. As direções totalitárias não possuem alicerce, apoiam-se sobretudo em forças imponderáveis: o terror policial, a censura, a delação, a desconfiança mútua. Por isso vivem apavoradas, e a própria sombra lhes mete medo. Nós éramos um pedaço da sombra bolchevista, que se espalhava pelo mundo, e de nós próprios, os dirigentes soviéticos tinham medo. Em Gorky, ficamos num hotel. Afinal, chegamos a uma cidade do interior e, sabendo que os funcionários da embaixada americana não tinham trânsito livre na União Soviética, sentimos-nos em segurança. Descemos, um colega e eu, à portaria do hotel, e ali ficamos 1 minuto, vendo gente passar. Rapazes e moças em grupos, de braços dados, casais tranquilamente caminhando à beira do Volga. Respiramos o ar que corria livre pela rua, pela porta do hotel, pelos cabelos das moçoilas em flor. Mas antes que cruzássemos o meio-fio, já estava em nosso encalço, um espião da direção, com ordens terminantes para subirmos. E Souza, o próprio Souza, mostrou-se irritado com a ordem que ia transmitir. Camaradas, ninguém deve descer a portaria do hotel. Ninguém deve sair daqui de cima sem permissão especial do camarada Mikhailov. E mesmo com permissão do camarada Mikhailov, só se pode sair à rua em grupo e acompanhado do camarada tradutor. Estas são as ordens dele. Houve murmúrios, ponderações, e Souza, que por um instante fraguejara, faltando com a fidelidade a seus chefes soviéticos, dessolidarizando-se indiretamente de sua atitude, refletiu em tempo, desempenou-se
franziu o senho e encerrou o assunto. Os camaradas soviéticos sabem o que fazem. As ordens são essas, e nós temos que cumpri-las. Visitamos vários lugares, mas sempre em bloco, todos enquadrados no campo visual de Mikhailov. A bordo, sobre o Volga, descobrimos que Mikhailov entendia um pouco de inglês e tratamos, o jornalista Nassib, Alekio e eu, de fazer camaradagem com ele. Tratava-se de um homem baixote, bem nutrido, sempre com um boné sobre o cabelo postiços. Um dente de metal branco na frente, riso curto e frequente. Descansava numa espreguiçadeira, no convés. Com uma gramática russo-inglesa em mãos, perguntamos-lhes: Oh, do you speak English? Yes, a little. Sorriu com um agrado de surpresa e, exibindo seus conhecimentos, The sun shines. Riu curto. E seu dente de metal branco também brilhava, de modo esquisito. Mas a tentativa de camaradagem não deu certo. Qualquer sugestão nossa era recebida com seu sorriso curto e a resposta: No, it's forbidden for you. Nassib foi o primeiro a desistir. Encolerizou-se e disse que não ia mais falar inglês com aquele imbecil. Embaixo na proa, na terceira classe, havia gente, a boa gente simples, trepada por todos os cantos em torno de um acordeonista. Alguns de nós descemos e confraternizamos com ela. Mas Mikhailov, um olho na gramática e um outro em nós, logo mandou chamar-nos e proibiu-nos que descêssemos. Em certa altura, num pequeno porto, havia um navio ia ficar 1 hora parado. Vimos pessoas mais adiante banhando-se no rio e fomos vestir nossos calções para ali atirarmos a água. Mas Mikhailov fez hehe e balançou a cabeça que... Não. Aí houve uma insurreição. Até Felipe, membro do comitê dirigente, falou que era um absurdo. Finalmente, concederam-nos 10 minutos de banho, do qual, no entanto, desistiram vários colegas. Aproveitando aquele momento de indignação de Felipe, comentei que era muito errada essa medida de nos privar do contato com a gente do povo. Porque, argumentei, é justamente no contato com essa gente que nós podemos fortalecer nossa convicção sobre o bem-estar e a satisfação em que vive o povo soviético. Mas ele, temendo acumpliciar-se comigo nas críticas, retrucou secamente: Não podemos ter dúvidas sobre a União Soviética. Em Rostov, levaram-nos a ver uma opereta, cantada em russo. No segundo ato, alguns companheiros que estavam sentados a uma mesa russa, tomando algum refrigerante, resolveram continuar ali conversando, pois o espetáculo lhe parecia desinteressante. Não estavam entendendo nada. O olho de Mikhailov notou-lhes a ausência, e quando os descobriu lá fora, quase os fulminou. A crítica mais amena foi a de que aquilo indicava desprezo pela arte socialista, suficiência pequeno-burguesa e outros xingamentos cujo sentido profundo e terrível só os iniciados podem captar. Mas houve também a insinuação de que aquilo de quererem ficar sós era muito suspeito. Algo semelhante aconteceu em Leningrado. A viagem do trem, onde o regime era o mesmo, não se pode sequer passar de uma classe para outra. Foi monótona e cansativa. Chegamos à nossa primeira reivindicação. Foi um banho.
Levaram-nos a um banheiro coletivo, trouxeram-nos de volta à sede da escola do partido, onde ficamos hospedados. Jantamos e fomos enviados para a cama. Visita só no dia seguinte. 4 colegas, porém, burlando a vigilância, deram um passeio de 10 minutos pelas imediações e subiram. Aparentemente não tinham sido notados, mas o olho de Mikhailov era infalível. Nessa mesma noite, houve uma sessão de crítica e autocrítica. Contaram-me que Souza, de cabeça baixa, parecia arrasado, como se fosse um dos réus. Quando os réus mesmos, que não tinham imaginado a extensão e gravidade de seu ato, ficaram mudos, petrificados ante a cartinária de Mikhailov. O homem devia estar possesso, e imagino que nessa hora ele pusesse fogo pelas ventas, como um boitatá. Imagino isso porque um dos réus era meu companheiro de quarto, e quando lá entrou de volta da sessão crítica, parecia uma alma penada, uma assombração. Parou no meio do quarto, quando pigarrei. Ele sentou-se à beira de minha cama, segredando. Esse Mikhailov é um monstro. Ele era carcereiro em um campo de concentração, juro que era. Só pode ter sido. Durante a excursão, Alexander Pavlovich, diretor da escola, sentindo-se livre da principal responsabilidade em relação a nós, portou-se com bastante afabilidade. Não que fosse habitualmente grosseiro, apenas quando tinha seus problemas, seus aborrecimentos, não cumprimentava ninguém. Fazia de conta que não nos via. Mas nessa excursão esteve sempre de bom humor. Por toda a parte, como de praxe, nos serviam comidas em abundância. Eram quase banquetes diários, mas não nos mostraram sequer o interior de uma casa particular. Como vive o operário russo? Que coisas tem ele em sua casa? Que espaço ocupa? Como são suas habitações? Mesmo em Stalingrado, já reconstruída em 2/3, uma cidade nova em folha, feita sob medida, como obra definitiva do socialismo, não nos mostraram o interior de uma residência de operário. Apontavam-nos os prédios e diziam-nos: toda esta rua é habitada por trabalhadores da fábrica, tal. Mas não nos convidavam para penetrar em nenhum apartamento. Somente numa fazenda coletiva modelo é que nos mostraram o interior de uma residência de família camponesa. Fato isolado, que não servia para demonstrar coisa alguma, nem favor nem contra. Nos raros contatos que tivemos, nas raras perguntas concretas que formulamos, porque nós mesmos tínhamos receio de fazer perguntas que pudessem ser consideradas indiscretas e atrair sobre nós a suspeita dos soviéticos. As respostas eram vagas, reservadas ou esquivas. No cruzador Aurora, que teve papel saliente na Revolução de Outubro e que hoje se acha transformado em museu, um colega nosso perguntou a um marinheiro da guarnição quanto ganhava ele. O marujo hesitou e disse: o que ganho é suficiente para viver. Não sei se eu consegui dar uma ideia do que foi essa excursão. Posso acrescentar, no entanto, que nos sentíamos como feras enjauladas sendo exibidas através da Rússia, e que em face do regime nela vigente, nosso mosteiro parecia um paraíso perdido, um pequeno mundo de liberdade e encantos mil.
Os últimos dias da viagem estavam intoleráveis. Afinal, na escola, podíamos jogar voleibol, dominó, futebol. Havia 2 mocinhas, filhas do administrador, que estavam passando as férias por lá. Eram simpáticas e amáveis. E como observava Pavel, dava um toque de alegria ao ambiente. Havia os discos de música brasileira para matar saudades. Um vasto quintal, maior que o navio sobre o Volga, maior que o trem de ferro. E, sobretudo, não havia a figura sinistra de Mikhailov, com sua peruca, seu dente de metal branco, seu riso curto, suas proibições. Quando saltamos do trem em Moscou e entramos no ônibus que nos conduziriam à escola, não contivemos nossa alegria e nos pusemos a entoar em coro canções brasileiras. E ao se ver abrir o vasto portão de nosso mosteiro, foi como se penetrássemos no próprio reino da liberdade. André Vitor, emocionado como uma criança, começou a cantar com todo o vigor que o peito magro lhe permitia estes versos do hino da independência do Brasil. Liberdade, liberdade, abre asas sobre nós. Nota do narrador: não há nada pior que não possa ser piorado.